Noite. Quem vos fala é o Bispo Dom Freitas, da Igreja Anglicana Restaurada. Nós queremos continuar a nossa reflexão sobre o seguinte tema: andando com Deus em tempo de fome. E vamos meditar aqui no texto de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Palavras do Senhor, graças a Deus. Meus queridos, na primeira reflexão deste assunto, nós falamos sobre como se encontrava Israel, a situação política de Israel, a questão da corrupção que havia em Israel, e fizemos uma comparação até com o Brasil, e sobre a pessoa que Deus coloca para enfrentar um rei corrupto chamado Acabe, que foi o profeta Elias. E na primeira palestra nós falamos da pessoa de Elias diante de Acabe, ou seja, debaixo dos holofotes, e mostramos algumas razões por que Deus usou o profeta Elias. Porém, após ele entregar o recado de Deus ao rei Acabe, após ele fazer o que Deus havia lhe ordenado, Deus lhe dá uma ordem para que se retire, para que saia daquele local, do palácio, e que se dirija a outro lugar. Então, em segundo lugar, nós queremos falar do profeta Elias no ribeiro de Queride, escondido da multidão. Amados irmãos, irmãs e amigos que estão nos ouvindo, preste bem atenção. O mesmo Deus que envia o profeta, ou que enviou o profeta Elias ao palácio do rei Acabe, agora o ordena a retirar-se e a se esconder. É verdade, o mesmo rei que ordena a ele estar naquele lugar, dá a ordem para ele se esconder, para ele se retirar. Meus queridos irmãos, Deus tira o seu profeta do palco, das luzes da ribalta, debaixo dos holofotes, e envia-o para um lugar ermo, para um deserto, no esconderijo da solidão, para conviver apenas com os corvos. Meus queridos, o ribeiro de Queride, segundo o que eu entendo, o que a palavra de Deus me deixa entender, era um lugar de refúgio para o profeta e, sobretudo, de treinamento para o homem de Deus. Deus queria proteger o seu profeta da fúria do rei Acabe, e também Deus queria treinar, ou seja, treiná-lo para uma grande obra. O objetivo de Deus não era somente salvar, livrar o rei das mãos de um tirano, de um governador tirano, de um rei tirano, mas sim também treinar esse profeta. Deus queria proteger o seu profeta da fúria do rei Acabe. Para prevalecer, meus irmãos, em público, é preciso ser treinado em secreto. Deus trabalha por nós, em nós e através de nós. Lá no ribeiro de Queride, o profeta devia aprender a desprender, ou seja, ou a depender exclusivamente e unicamente da pessoa augusta do Deus Todo-Poderoso. Sua provisão é um milagre contínuo de Deus na vida do profeta. Os garçons voadores do Deus Altíssimo, que eram os corvos, traziam para o profeta Elias 2 vezes por dia. Preste atenção, 2 vezes por dia. Pão, diz a Bíblia, pão e carne. Glória a Deus. Enquanto ele tomava banho e bebia da fonte do Queride. Meus irmãos, é uma coisa interessante, mas muito interessante a gente aprender de Deus e muito gloriosa. É o seguinte, é que
a provisão do profeta Elias é um milagre contínuo de Deus na vida desse profeta. Os garçons voadores de Deus, como eu já disse, trazia 2 vezes por dia pão e carne para ele. Ou seja, o que eu queria refletir me deu um branco. Em tempos de seca e de fome, o profeta Elias experimentara a providência milagrosa do Deus Altíssimo. Sabe por quê? Porque do céu vinha o sustento para o profeta. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. No ribeiro de Queride, o profeta viveu entre o natural e o sobrenatural. O profeta Elias aprendeu, meus irmãos, a estar a sós com Deus antes de prevalecer com os homens. Aleluia! Ele, o profeta, matriculou-se na escola da obediência antes de confrontar os homens e desafiá-los a se voltarem para Deus. As ordens de Deus ao profeta são acatadas sem nenhum questionamento. Muitas das vezes Deus usa um profeta, usa alguém para nos dar uma palavra, uma pregação, e Deus está nos dando uma ordem, nos dando uma direção, e nós começamos a questionar Deus. Começamos a perguntar para Deus se realmente é aquilo que Ele quer ou não é aquilo que Ele quer. Isso é muito triste. Isso é vergonhoso. O profeta Elias não discute com Deus. Ele confia em Deus. E interessante, ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Você, meu irmão, minha irmã, você precisa confiar mais em Deus e acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. A sua agenda, ou seja, a agenda do profeta Elias, era e é, naquela época, era a agenda de Deus. A sua prioridade, a prioridade do profeta Elias, era estar no centro da vontade de Deus. E é isso que Deus quer comigo, quer com você. Ele quer que a nossa prioridade seja o centro da vontade dele, de Deus. Andar com Deus e obedecer precedem o realizar coisas para o próprio Deus. Você sabia disso? Aquela solidão que o profeta estava tendo lá no ribeiro de Queride, portanto, não era fracasso, não era uma coisa vergonhosa, não era medo, não, mas um treinamento do grande arquiteto do universo na vida do profeta. Aquele afastamento, aquele esconderijo no ribeiro de Queride também não era uma fuga. Ele não estava fugindo, não. Mas era um refúgio. Não é sinal de derrota do profeta, não. Mas a escola superior do Espírito Santo de Deus na vida do homem de Deus. Onde nós somos treinados para as obras mais elevadas. Porém, acontece uma coisa muito interessante. Uma coisa muito interessante. Diz a Bíblia que em determinado momento o ribeiro de Queride secou. Acabou a água. É. E agora? O que fazer? Amados, é fácil confiar em Deus quando a água do ribeiro está jorrando. É muito fácil crer em Deus quando nós vemos milagres se multiplicando ao nosso redor. Não é verdade? É muito fácil crer em Deus dessa maneira. Mas eu faço uma pergunta a você, meu querido ouvinte. Como continuar crendo em Deus? Como? Como continuar crendo em Deus quando a crise nos acurrala por todos os lados? Como continuar crendo em Deus quando a nossa fonte seca? Como descansar na providência divina quando a dor fuzila o nosso peito? Quando a enfermidade nocauteia o nosso frágil corpo pecaminoso?
quando o casamento ou o namoro é sacudido por um terremoto, quando as finanças entram em colapso, quando aqueles que nós pensamos que são nossos amigos mais íntimos nos decepcionam e fogem de nós. Como confiar em Deus nessas situações? Ou com essas situações? O que fazer nessas horas, meus irmãos? Bem, a primeira coisa que precisamos compreender, preste bem atenção, a primeira coisa que eu e você, todos nós, precisamos compreender é que nas nossas crises, não apanha Deus de surpresa. Deus não é apanhado de surpresa, meu irmão, por causa das nossas crises, nunca. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo quando nós perdemos o controle da situação, Ele, o grande arquiteto do universo, Deus, o Criador de todas as coisas, continua no controle de tudo. Nas horas em que a nossa fonte seca, precisamos compreender literalmente e precisamos também compreender literalmente que Deus está vivo e bem. Ele é Deus, sabe o que está fazendo. Não devemos questionar o que Deus está fazendo. Precisamos colocar a nossa confiança no provedor e não na provisão. Você está entendendo? A minha, a sua, a nossa confiança tem que ser no Deus Altíssimo e não naquilo que Ele pode fazer por nós. Você está entendendo? O nosso ribeiro, meus irmãos, pode secar, mas o nosso Deus jamais falhará. Eu creio assim. A solidão no ribeiro de Queride não é lugar de chegada, mas apenas um estágio na jornada daquele profeta, do profeta Elias. A solidão que você está passando, o probleminha ou o problemão que você está passando é apenas um estágio na sua jornada. Esse problema que você está tendo com o filho, com drogas, ou no casamento, é apenas um treinamento, um estágio. Deus está trabalhando na sua vida. Você precisa confiar mais em Deus. Está me entendendo? É apenas um tempo de treinamento, um lugar de aprendizado. Agora, interessante que lá na vida do profeta Elias, quando a fonte seca, o mesmo Deus que dá a fonte de água para ele beber, tomar banho, não é? O mesmo Deus que dá a fonte é o mesmo Deus que faz a fonte secar. É? Parece loucura. Parece loucura. A fonte seca é apenas um estágio mais avançado do treinamento de Deus e mais um degrau na escalada da maturidade cristã. Você sabia disso? Aleluia. A fonte seca, ou seja, a fonte seca faz parte do currículo de Deus, no meu, no seu, no nosso aprendizado. Ela exerce um papel importante na pedagogia de Deus em nossas vidas, em nossa preparação para grandes desafios no dia a dia. Então que você possa, através dessa pequena mensagem, dessa pequena reflexão, guardar isso na sua mente. Essa fonte sua secou, mas é só o começo do estágio, do treinamento de Deus na sua vida. Entre em contato conosco pelo nosso e-mail domfreitas46@gmail.com. Igreja Anglicana Restaurada, a igreja que preocupa-se com você, com a sua alma, com o seu espírito e com a sua saúde. Que Deus os abençoe rica e abundantemente.